essa é a intenção da gente aqui hoje, é vocês pegarem na prática ferramentas que vocês vão poder levar para o mercado de trabalho e poder se destacar, porque tem muita gente hoje falando em inteligência artificial, em chat GPT, tem um monte de meme rolando, e a verdade é que tem muita gente só falando disso e pouca gente aplicando. Então, no momento em que vocês entendem como usar isso na prática, vocês já estão aqui, ao invés de só trocando meme e falando sobre isso. A ideia é, de fato, que vocês possam falar aí no currículo de vocês, no trabalho de vocês, que vocês estão antenados com essa tecnologia para vocês se destacarem. Então, começando, meu nome é Lívia Rigueiral. Esse aqui é o meu Instagram, se vocês quiserem me seguir lá, ver atualizações de empreendedorismo, liderança, inteligência artificial e ver um pouquinho de quem eu sou na vida mesmo, podem me seguir. O meu nome é Lívia Rigueiral, eu empreendo há 12 anos, sempre no mercado de tecnologia. Eu fundei uma empresa em 2015, e aí, no ano passado, eu saí dessa empresa, onde eu era presidente lá, CEO. E aí, agora, eu estou como diretora de produto numa empresa de logística, que a gente faz a ligação entre os e-commerce, né, os sites de pequenos empreendedores, artesãos, pessoas que fazem coisas ali manuais, aos correios e às transportadoras, para eles terem fretes mais baratos, tá? E quem faz toda a parte de produto, do aplicativo, do site, quem pensa na estratégia disso, sou eu. Então, o que eu vou passar aqui para vocês? Para vocês terem uma ideia, isso aqui que eu vou passar para vocês é algo que eu não consegui nem levar ainda no dia a dia para a minha empresa. Eu uso muito no meu trabalho, porque faz com que eu consiga trabalhar de forma mais rápida. Então, por exemplo, eu sou engenheira, eu odeio escrever texto, eu não sei escrever texto muito bem. Aí eu vou lá, uso o chat GPT, escrevo de uma forma super tosca e ele bota lá, bonitão, como se eu tivesse, sabendo super escrever e fosse uma jornalista. Então, show de bola, obrigada. Então, a ideia é que vocês continuem tendo um pensamento do que precisa ser feito, só que essas ferramentas ajudem vocês a vocês conseguirem fazer coisas que antes seriam difíceis de uma forma muito mais fácil, economizando tempo, sendo mais produtivo na empresa, de repente conseguindo pegar mais responsabilidades, levar mais confiança da empresa até vocês, para vocês conseguirem o que todo mundo quer, que é ir subindo na empresa, ganhando promoção, salário melhor, né? Na primeira empresa que eu estava, eu tinha que fazer um vídeo de apresentação. Foi? De apresentação para eu conseguir captar investidores que colocassem dinheiro na minha empresa. E quando você começa uma empresa, normalmente é você, e você tem que fazer tudo. E aí eu precisava fazer uma apresentação e eu fui fazer um vídeo de forma que ficasse mais visual para eles entenderem qual era o objetivo da empresa. E aí eu vou mostrar o vídeo feito por mim, tá? Sem nenhum recurso, eu não sou designer, eu não tenho nenhuma habilidade em termos de vídeo, não sou boa nisso. Vou primeiro mostrar para vocês o vídeo que eu mesma fiz e depois eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz usando a inteligência artificial, tá? E depois a gente vai comparar esses dois vídeos. Vamos lá. Aí eu estava mostrando, né, o aplicativo. Aquele era um corretor de imóveis que estava procurando aí um imóvel. Minha plataforma era para corretores de imóveis. Aí ele faz a descrição do vídeo. E aí ele encontra parceiros, corretores de imóveis com clientes para ele se conectar. Peguei só uma partezinha do vídeo, tá? A ideia era para vocês verem que esse é um vídeo que eu precisei explicar e
vocês nem entenderam muito bem, né? Porque não tem alguém falando no vídeo, não tem uma legenda. Então, a pessoa precisava sempre ter alguém do lado, o investidor que recebesse esse vídeo. Normalmente, eu estava com ele numa mesa e eu precisava explicar. Esse aqui é o corretor, aí ele pega o app, ele faz isso, 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 se conecta com os parceiros e lá, lá, lá. Esse aqui foi um outro vídeo que eu fiz usando inteligência artificial. Ah, estava grande aqui, desculpa, gente. Vamos ver melhor aqui, agora que vocês vão entender melhor. Ó. Ele escolhe o tipo do imóvel, aí ele bota a rua. Aí ele bota a área na plataforma. Ele bota o preço. E aí, quando ele conclui, ele faz como se fosse um Tinder ali do mercado imobiliário. Ele se conecta com vários corretores que têm clientes para esse imóvel dele. E, a partir daí, ele conversa. Agora, olha o vídeo que a inteligência artificial fez. Felipe acabou de sair de uma reunião com uma proprietária que topou anunciar o imóvel dela. Logo ao sair do café para não perder tempo, ele já abre o Homer para anunciar o imóvel novo na rede de parcerias e buscar corretores com clientes interessados nesse perfil. Para anunciar o imóvel no Homer, ele sabe que basta apenas colocar a quantidade de quartos, vagas, preço e metragem. Depois ele seleciona no mapa exatamente o local onde o imóvel fica localizado para encontrar clientes que buscam exatamente nessa região. Finalizando, basta ele clicar nas tags pré-definidas para colocar as características. Reformado, portaria 24 horas, dentro de condomínio, na frente do mar, aceita financiamento. E pronto. Imóvel anunciado para todos os corretores parceiros do Brasil. Agora é ver se esses corretores têm clientes para o imóvel dele. Fácil assim, assim que publica, ele já percebe que 3 parceiros têm clientes no perfil do imóvel. O que vocês acharam do primeiro e do segundo? Bem diferente. O que mais? Qual que ficou melhor? O segundo está mais explicado. Quem mais? Segundo. Agora vamos ver uma coisa aqui. Esse aqui eu demorei 1 semana para fazer. E esse aqui eu demorei 1 dia para fazer. Por quê? Porque tinham recursos que poderiam me ajudar a fazer um vídeo que não só foi muito mais rápido e produtivo para mim, mas que também ficou melhor. Ele tinha muito mais conteúdo, porque tinha uma voz que não era minha, ele tinha legenda, então qualquer pessoa poderia ler de longe o que estava acontecendo. Ele teve até uns recursos mais bonitinhos, tipo a notificação piscando ali, que, por exemplo, no meu não tinha. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A ideia do que eu vou trazer aqui para vocês são ferramentas que é bom vocês saberem que elas existem para quando vocês precisarem de alguma coisa nesse sentido, vocês conseguirem ter um trabalho de mais qualidade em menos tempo. E aí, só para vocês entenderem, tem muita gente muita empresa adotando inteligência artificial. Eu ainda vejo, eu que estou no mercado aí há muito tempo, em locais, né, em funções de decisão, eu vejo que tem muita gente, sim, lá de fora, adotando no dia a dia. Mas o que acontece tem muita gente falando sobre isso. E é isso que traz para vocês uma vantagem competitiva aí quando vocês estiverem fazendo entrevista, por exemplo. Eu mesmo, quando eu saí da minha empresa no final do ano passado, eu saí em dezembro, e aí eu fiquei 4 meses no mercado, fazendo entrevista, entendendo onde que eu queria entrar, enfim. E, basicamente, quando eu falava que eu estava estudando sobre inteligência artificial, o olho ali já abria. Mas é óbvio que a gente não pode só falar que a gente está estudando inteligência artificial por falar. A gente precisa dar exemplos. Então, o fato de vocês pesquisarem sobre isso, terem isso na cabeça, faz também com que quem está ali do outro lado te olhe de uma forma diferente. E aí, o que é legal aqui? Ó? Vou mostrar um pouco para vocês como que a inteligência artificial tem sido usada. Então, você consegue reduzir tarefas repetitivas, ou seja, tarefas chatas.
A ideia aqui é que vocês consigam também se aprimorar como profissionais para não ter que ficar fazendo aquela coisa ao mesmo tempo que você usa menos a cabeça e mais ali a mão mesmo ali no computador, por exemplo. A ideia é que vocês consigam melhorar isso para conseguirem usar mais o pensamento de vocês e se aprimorarem e daí se destacarem. Melhorar o recrutamento e recursos humanos, eles têm usado muito. Melhorar o aprendizado e treinamento dos colaboradores. E completar as habilidades que não existem tanto na empresa. Então, tem muita coisa hoje que as empresas precisam, mas a gente tem pouca mão de obra disponível. E é aí também que você, nesse oceano azul, nesse espaço que não tem tanta gente com habilidade, vocês também podem se destacar, porque tem pouquíssima gente olhando para isso nesse momento. É uma ótima oportunidade para vocês estarem olhando para isso. Para a empresa é maravilhoso, porque ela consegue diminuir custo e aumentar a eficiência da equipe, ela consegue melhorar a experiência para o consumidor. Então, na empresa que eu estou agora, eu fiz juro, foram em 30 minutos. Eu peguei todas aquelas perguntas frequentes e respostas frequentes que uma empresa tem e joguei dentro de um chat de inteligência artificial. Sabe aquele chat quando você abre um site e aí pula aquela bolinha assim de mensagem do lado para você tirar dúvidas? Eu fiz um chat assim, só que era de inteligência artificial. Eu peguei todas as respostas que existiam na perguntas e respostas lá do ajuda da empresa, subi nesse chatbot e ele conversava como uma pessoa. Ele tinha até formas de falar, assim. Eu botei ele numa forma divertida. Aí ele fazia piada enquanto ele respondia as respostas. Era uma forma bem dinâmica. E eu fiz isso em 30 minutos. Uma ferramenta muito, muito simples de fazer. Então, tem muita coisa. E só uma dica. Eu tinha entrado uma semana nessa empresa. Quando eu fiz isso, todo mundo... Nossa... Que é isso? Ela chegou, já fez um chat, bot, não sei o quê. Eu fiz em 30 minutos uma ferramenta que já está pronta, mas todo mundo ficou me achando o máximo. Não foi nem um pouco o máximo. Eu só usei uma estratégia que estava ali para mim, porque eu estava estudando. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje é muito legal, porque vocês estão tendo acesso à informação que pouca gente tem. E aí, quando vocês usarem isso no lugar onde vocês estiverem, vão olhar para vocês do tipo... Quem é essa pessoa? Meu Deus, de onde essa pessoa tirou isso? E aí a gente está vendo um monte de memes sobre chat GPT, um monte de memes sobre inteligência artificial. E aí o ponto é, o chat GPT é muito legal, ele é uma ferramenta gratuita, que vale a pena vocês entrarem, como eu estou falando para vocês. Eu, por exemplo, peguei o meu currículo... Eu até sei falar inglês, mas muitas vezes a forma como eu falo inglês não é uma forma muito legal para quem entende inglês. É uma forma meio teórica, sabe? Exato. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu currículo, joguei no ChatGPT e ele me devolveu ele todo em inglês de uma forma lindona, parecendo que eu super falo inglês perfeito, maravilhoso. Ou eu tinha coisas assim no meu currículo que as coisas que eu tinha no meu currículo não eram muito vendedoras. Eu sou, às vezes, uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, de falar de mim mesma. Então, eu escrevi lá no ChatGPT, falava, olha, eu preciso falar isso aqui de uma forma que seja vendedora, que capte a curiosidade, e aí ele me devolvia de uma forma muito melhor. Tem coisas muito legais que vocês podem usar dentro disso. Mas o que eu vou mostrar hoje para vocês é além do ChatGPT. Tá? O ChatGPT funciona com uma tecnologia que chama GPT-4 e que não é exclusividade do ChatGPT que a gente conhece. Ele está aplicado em outras ferramentas. Então, eu vou mostrar ferramentas de vídeos aqui para vocês, ferramentas legais que vocês podem até usar, se vocês quiserem, no pessoal mesmo. Tem isso aqui, isso aqui é um gráfico de um monte de ferramenta de inteligência artificial separado por cada categoria do que ela pode ajudar. Tem coisa pra caramba rolando. Eu selecionei aqui as que vocês conseguem aplicar mais no dia a dia de vocês e que pode ser mais útil aí no dia de vocês.
O fato é, a inteligência artificial, a gente pode até não estar querendo entrar dentro disso, mas ela vai existir. E aí o que fica é, quem vai sobreviver no mercado é o humano que usa melhor a máquina. Não é só a máquina e não é só o humano, é o humano que usa melhor a máquina. E aí, talvez a gente aqui precise desaprender para aprender alguns conceitos que a gente está acostumado. E aí, sobre o que eu vou falar aqui? Eu vou dar um exemplo na prática de como que eu fiz. Eu tenho uma amiga que, enfim, ela tá na minha vida desde sempre. Ela foi minha babá quando eu era pequenininha e ela continuou assim da nossa família para sempre. Eu sou afilhada da sobrinha da filha dela. E ela tem um hobby de fazer laços para crianças. Eles ficam lindos. Só que ela não sabe como vender. Então, eu peguei os laços dela e quis criar uma empresa de venda de laços. Só que a gente não tinha nada. A gente não tinha logo, a gente não tinha a identidade visual, não tinha as cores. E aí eu vou passar com essa prática aqui para vocês o que vocês podem fazer. Então, o que a gente tinha? Nome da minha afilhada, Sofia. A Andréia tinha falado que queria que fosse uma coisa com o nome da filha dela. Então, eu fui muito, 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 muito criativa e botei laços da Sofia. Bem simples. E eu tinha uma página aqui do Instagram, sem ninguém para trabalhar comigo, sem logo, sem identidade visual, sem profissional nenhum de marketing para fazer isso comigo, sem fotos profissionais. Porque ela tem um celular que não tira fotos tão boas e ela não sabe muito bem como tirar fotos. E sem designer e sem redator. E aí, o que eu fiz? Eu entrei numa ferramenta aqui que chama Luca, tá? Para criar a identidade visual. Nessa ferramenta aqui de inteligência artificial, você entra, você fala qual é, por exemplo, a indústria que você está trabalhando, e aí ele te coloca com uma infinidade de logos, e aí você vai dizendo mais ou menos o que você gosta ou não, e a inteligência artificial vai te levando para um lado que seja de acordo com o que você está escolhendo em termos da logo, tá? Então, você pode escolher as cores, ele diz as cores que mais combinam. Você pode escolher as cores, por exemplo, eu quero transmitir animação, eu quero transmitir seriedade. E aí ele vai te indicando as cores que são legais até você chegar na logo. E aí, o que é legal é que desse próprio material aqui, você já tira a logo, a identidade visual e vários materiais de marketing para trabalhar. Ao invés de você, por exemplo, teve uma amiga minha que pagou mega caro para contratar uma profissional que fizesse os cartões de visita, o receituário, ela é médica, o receituário e tudo. E aí, isso aqui também é uma oportunidade de você parecer um designer sem você ser, né? Eu nem sei se a designer que fez o trabalho para ela era designer mesmo ou ela estava usando um material desse. Ela tem tudo aqui, tem arte para sacola, você consegue já ter tudo junto, mandar isso num pacote para a pessoa, e tem muita gente ganhando grana assim, usando ferramenta de inteligência artificial para oferecer os serviços para quem não acessa a inteligência artificial. Então, parece que você tem todo esse conhecimento aqui, mas, na verdade, nesse caso aqui, para você ter a logo, eu tive que pagar $5, alguma coisa assim. Mas imagina se você faz isso para alguém e cobra, sei lá, você paga $5, que devem dar R$ 25, e você cobra 300 para fazer um trabalho desse, 500 para fazer um trabalho desse, e ele fica super profissional. E aí, o que eu tinha? Eu consegui criar aqui a logo. Esse aqui é só o ícone, ele tem uma logo um pouco maior, acho que deu para ver aqui, né? Não deu para ver muito bem, mas é bem bonitinha, é verde com rosa. Ele criou a logo, e aí eu passei a ter a logo e a identidade visual. E aí, como que eu popularia essa página do Instagram? E aí, essa aqui é a segunda coisa. Eu me transformei num profissional de marketing através de uma ferramenta de inteligência artificial. Essa aqui é gratuita, por exemplo. E o que essa ferramenta faz, que é muito interessante? Eu consegui fazer o planejamento de posts do Instagram de um mês, postando todos os dias, tá? Em um dia.
E aí, o que eu faço para isso? Olha aqui todos os posts. O que eu criei? A primeira coisa que eu criei foi, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui uma coluna, só para deixar o Instagram bonitinho, né? Eu vou ter uma coluna que eu mostre os laços dela. Isso tudo aqui, ó, foi inteligência artificial que removeu ai, como se fala? A parte de trás da foto. Ela me manda o fundo, obrigada. Ela me mandava uma foto do tipo, sei lá, o laço aqui em cima do sofá. Eu pegava, a inteligência artificial removia o fundo. A inteligência artificial criou isso aqui, joguei aqui, e aí eu tinha vários laços para colocar aqui. Essa parte aqui são as fotos da minha afilhada usando os laços, para tornar a página um pouco mais pessoal. E essa parte aqui foi toda criada por inteligência artificial. E qual é o conceito? Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Você simplesmente... ele tem uma ferramenta que me dê 4... Sim, por exemplo... Me dê 3 ideias de lanches escolares para criança. Como eu estava entendendo que essa página, quem compra laços são pais de crianças, falei, eu vou criar conteúdo para pais de crianças, como maternidade e paternidade. Nessa ferramenta, que chama Predis.ai, você simplesmente pode jogar lá. Eu quero 3 ideias de lanches escolares. Você já coloca qual é a cor da identidade visual, que no caso do Laços da Sofia é esse verde e esse rosa, e ele já cria o post. Você pode dizer se é carrossel, você pode dizer se é uma imagem só, você pode dizer se é vídeo, e ele cria o post com a ideia dos lanches escolares. Eu poderia, por exemplo, colocar... sei lá, fale uma ideia aí que uma mãe ou um pai gostariam de saber. Como conteúdo. Fala alto. Qualquer coisa. Educação dos filhos. Amamentação, legal. Oi? Introdução alimentar, boa. Eu poderia falar, me dê as 5 principais dicas para fazer uma introdução alimentar com qualidade. Quais são as 3 dicas, que essas coisas são muito, pegam muito o leitor. Me dê 3 dicas para fazer uma amamentação com saúde para o seu filho e para a mãe. Como que o pai poderia ajudar na amamentação? E o que é interessante? Não fui eu que criei, eu não sou mãe, eu não sei as respostas. Quem criou foi... a inteligência artificial pegando toda a informação que existe ali na internet, que alguém já falou sobre isso, ela pega esse conteúdo e joga dentro da identidade visual do Laços da Sofia, que é verde e rosa. Então, é uma forma que a gente tem muito fácil de produzir conteúdo. Quem aqui produz conteúdo, tem rede social e bota bastante conteúdo, sem ser só pessoal? Você faz isso? Que legal, produção musical. Que legal. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel faz, para quem não está aqui na sala, Gabriel faz produção musical. É uma forma muito legal de você poder, óbvio, falar do seu trabalho, mas também, quando você talvez só fale do seu produto ou do seu serviço ou da sua música, por exemplo, talvez não engaje tanto. Se você precisa ter aquele conteúdo paralelo de educação para quem está ali na sua página. E essa é uma forma legal também. Tem muita gente que não gosta de aparecer, por exemplo, nas redes sociais. Eu, por exemplo, toda vez que eu preciso gravar vídeo ou para a empresa ou para o meu Instagram, a vez que eu demoro para caramba e nunca consigo cumprir o prazo. Porque eu sei, eu vou ter que pegar, me arrumar, vou ter que estar num dia bom, às vezes eu não estou com vontade de falar. Essa é uma forma que a gente tem de estar sempre produzindo conteúdo de forma prática. Isso aqui também é bem legal, gente. Isso aqui é um assistente de criação de conteúdo. Os nomes das ferramentas estão sempre aqui, para quem quiser. Por exemplo, para escrever num blog, para escrever num e-mail, você consegue colocar essa ferramenta aqui
dentro do Google Drive, por exemplo, e aí eu posso já criar meu texto ali, do tipo, crie um título para um blog que seja com assunto de amamentação infantil. Aí ele vai te criar um super título. Agora eu quero tópicos do que eu posso falar nesse post de blog. Aí eu vou lá e escrevo. Eu faço uma consultoria para uma empresa no mercado imobiliário, e aí o sócio lá, né, que toca a operação, ele falou assim: Lívia, eu estou querendo contratar um jornalista e tal, porque eles têm uma matéria, eles têm uma revista impressa para mandar para alguns clientes, para os melhores clientes deles, eles fazem uma revista impressa. Ele falou: eu preciso contratar um jornalista e tudo. Eu falei: cara, vamos fazer o seguinte, vamos, de repente, pegar quais são as manchetes, eu tento gerar, a partir disso aqui, a matéria, e a gente vê se fica bom, porque nesse momento da empresa a gente está sem grana para contratar muita gente. Então, a gente está querendo colocar a contratação para outras estratégias mais eficientes. E aí ele falou: então, tudo bem. E aí eu estou escrevendo as matérias da revista através disso aqui. Ou seja, de novo, eu poderia, em breve, eu vou ter que contratar um jornalista, mas imagina quando esse jornalista entrar, se ele já não começa disso aqui e depois só elabora para deixar, de fato, o conteúdo mais profundo, com mais qualidade. Ele consegue partir, ao invés de partir do zero, ele consegue partir de um ponto e melhorar daquele ponto. Esse aqui é um que eu adoro, para Excel. Você pode escrever por texto o que você precisa numa planilha de Excel e ele te gera fórmula para aquilo. Então, isso aqui é muito legal, porque Excel deixa de ser uma barreira de entrada no mercado, que a gente sabe que é chato, que tem dificuldade, tem muita coisa para ser feita no Excel que a gente gostaria de saber fazer, mas, às vezes, a gente não sabe. Então, o que você faz aqui você escreve o que eu quero. Por exemplo, eu estou lá com a minha planilha. Eu gostaria de consultar os dados da coluna A na coluna B e só somar se tiver escrito Gabriel. Você escreve isso, por exemplo, e aí a ferramenta te dá a resposta. Ferramenta gratuita também, gente. Tudo que eu estou mostrando para vocês é ferramenta gratuita. Então, é uma forma de você estar fazendo as coisas que você faz do dia a dia sem ter aquela barreira de não saber ou ter que aprofundar muito o conhecimento de vocês. Alguém aqui usa Excel? Como que é? Show de bola. Para quem usa, já sabe usar, é ótimo. Você consegue se aprofundar mais ainda. Para quem não usa, é hora de começar a usar, porque ficou fácil isso aqui. Inclusive, a minha mãe morre de medo de tecnologia. Qualquer coisa que ela tem que fazer com tecnologia, ela me liga. Filha, não sei o quê. Aí, outro dia ela me ligou. Filha, eu estou precisando somar uma coluna com outra coluna no Excel. Aí eu falei... E eu já recebi essa ligação, tipo, juro, muitas vezes. E aí eu sempre explico a mesma coisa. Aí, dessa vez, eu falei: mãe, é assim... Pega essa ferramenta aqui, escreve o que você quer e vê qual é a fórmula. Ela: nossa! Eu falei: então tá bom, então vamos fazer assim, você só me liga agora, depois que você já tiver testado usar essa ferramenta e você não tiver conseguido a resposta, aí você não precisa mais me ligar. Essa aqui é uma mais avançada, tá, gente? Essa aqui é uma que eu até já usei em entrevista para elevar meu nível de conhecimento. Antes da entrevista, eu subi uma planilha aqui para ver se funcionava, para na hora eu não estar, não estava falando coisa fake na hora da entrevista. E aí eu testei a ferramenta, deu certo. E aí eu falei. E aí, quando me perguntaram, eu falei: não... Estou estudando muito sobre inteligência artificial, que, de fato, eu estou, né? Não menti, não era a minha intenção. De fato, eu estou estudando muito, eu uso muito no dia a dia. Mas aí eu usei esse exemplo aqui para falar sobre inteligência artificial, que esse aqui é o mais profundo. E aí ele falou: não, mas legal, você está estudando inteligência artificial, o que você tem usado, quais são os benefícios que você tem visto?
Eu falei, não, olha, fiz um modelo de predição, de inatividade dos usuários. Aí o cara já, né, tipo, falou difícil, o que é isso que você fez? Eu falei, olha, o que eu fiz? Eu subi uma tabela dos usuários da plataforma da minha empresa antiga e, basicamente, eu subi uma tabela em que dizia o comportamento desse usuário, né? Então, sei lá, o usuário fez tantos posts, né? Como se fosse no Instagram. Ele publicou tantas vezes, ele viu tantos stories e ele viu e ele curtiu tantas fotos. Esse modelo de predição, o que ele fala? Usuários que postam foto, eu estou dando um exemplo só para vocês entenderem, tá? Usuários que postam foto, curtem os posts dos outros e postam stories, eles não ficam inativos. Agora, usuários que curtem apenas um post, não fazem nenhum stories, eles vão ficar inativos, não vão usar mais o Instagram. É esse tipo de coisa que essa ferramenta faz. E aí você consegue prever que, de repente, um usuário que antes era ativo, ele está diminuindo o engajamento dele. E aí você começa a ter táticas de comunicação com esse usuário para reter ele na plataforma. Então, essa ferramenta aqui é muito legal, porque, normalmente, você teria que usar desenvolvedores, você teria que usar um monte de gente técnica para conseguir fazer isso, e você não precisa. E aí, por isso que eleva tanto o seu nível aí de qualidade quando você está olhando para isso. Esse aqui é muito legal. Eu leio muita coisa, eu leio muito livro, eu uso o Kindle para ler, mas eu leio muita coisa de página de site, sabe? Assim, blog, conteúdos de profissionais de outras empresas para aprender. Eu vejo muito no YouTube conteúdo, e isso é muito legal. O YouTube é uma super ferramenta gratuita que ensina muito diversos tipos de conteúdo. E aí, o que é legal dessa ferramenta aqui? Tá? Você consegue concentrar conteúdos de cada assunto. Então, por exemplo, sei lá, eu vi vários vídeos no YouTube sobre inteligência artificial. Os melhores eu posso salvar num só lugar de inteligência artificial ou salvar partes dele. O YouTube, quando você está vendo, e se você salva o link, você tem que salvar o vídeo inteiro. Essa ferramenta aqui, deixa eu ver se tem uma... Não. Essa ferramenta aqui, o que ela faz? Eu consigo pegar todo o texto que foi falado no YouTube, destacar, como se fosse com um iluminador, e guardar só essa parte do vídeo, para eu poder consultar depois. Então, é uma ferramenta... Primeiro, internet que faz a gente se conectar com o mundo inteiro, internet que a gente tem muito acesso à informação, e aí vem a parte da inteligência artificial para melhorar o nosso tipo de trabalho. Ou seja, com muito acesso e inteligência artificial faz com que quem não esteja acessando fique muito rápido para trás. E isso é um ponto de preocupação, sim. E às vezes vêm algumas perguntas para mim no sentido de... Foi? No sentido de... mas a inteligência artificial vai acabar com os trabalhos? A gente vai ficar sem emprego por conta da inteligência artificial? E a grande questão aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda vai demorar para, de fato, ver alguns trabalhos sendo extintos de vez. A questão com certeza, esses trabalhos que são operacionais vão ser cada vez menos remunerados. E aí o entendimento nosso tem que ser como que a gente quer ser remunerado, em que posições a gente precisa estar. E é por isso que é tão importante a gente estar olhando para a inteligência artificial. Porque tudo que eu estou falando aqui são ferramentas gratuitas. Todo mundo aqui tem celular, né? Você não tem internet, de repente, no celular, você consegue acessar aqui, por exemplo. Então, você tem o poder de mudar essa realidade que vai vir, de você não estar usando inteligência artificial para você poder começar a usar.
Posso continuar? Te respondi? Pode falar. Exato. Exato. Esse é um ponto que você trouxe que é muito, muito, muito importante. Porque, com certeza, aqui no Brasil, a gente tem essa questão de... com toda essa tecnologia, a gente acabar crescendo a questão da separação ali entre a igualdade do nosso país. Então, eu acho que o que a gente pode pensar nesse sentido é uma oportunidade, por um lado, porque cada vez mais essas ferramentas estão disponíveis. Ninguém aprende isso na faculdade, ninguém aprende isso no colégio. A minha faculdade, sinceramente, eu fiz engenharia de produção. E, sinceramente, pouca coisa do que eu vi ali no mercado de trabalho na prática foi o que, de fato, mudou a minha vida profissional. E eu acho que a gente tem uma questão muito de pensar, e eu acho que é por isso tão importante o que a Fundação fez aqui em trazer esse assunto para vocês, é que são recursos que já estão na mão de vocês. Beleza, e a barreira é a internet. Tem muito conteúdo disponível no YouTube que é muito, às vezes, melhor do que o trabalho na empresa, do que a matéria na faculdade específica, aquela coisa super específica. A geração aí de vocês são pessoas muito criativas, que não têm barreira, por exemplo, como a minha mãe tem, de ter medo de mexer na tecnologia. Vocês não têm, vocês vão lá e fazem. Eu mesma não tenho, vocês vão lá e fazem. Então, eu acho que quem tiver com o olho aberto e acreditar que pode, e acreditar que pode fazer parte disso, vai conseguir fazer. Óbvio que aí a gente está falando também, no Brasil, de muita gente que nem tem acesso à internet, a condições básicas de vida, e isso é super... Aí a gente não tem nem como falar em internet se você não tem condição básica de vida, né? Mas, quando a gente vai diminuindo... A gente tem aqui, né, uma progressão aqui em termos de condição básica. Se a gente vai conseguindo melhorar por aqui para todo mundo que tem, cada vez mais você consegue acelerar aqui. Não é um processo fácil, é dolorido saber a realidade que a gente tem e que não vira de chave uma para outra, mas é a gente passando o conhecimento, passando a influência e tentando ajudar como a gente pode, sabe? Não tem uma resposta mais sei lá, mais direta do que essa, porque realmente é uma estrutura complicada. Bom, chegamos nas partes dos vídeos. Todo mundo comigo aqui ainda? Sim? Sim? Show. Aqui eu apresento para vocês algumas ferramentas de vídeos que a gente pode usar. A grande questão dessa... Deixa eu ver se eu estou passando vídeo aqui nessa. Não. Não. Essa aqui tá. Esse aqui é uma ferramenta que é bem legal. Tá vendo essa moça aqui? Ela não existe, tá? Você escreve o texto e ela mesmo fala. Ela mexe a boca, mexe os olhos, tudo a partir de um texto. Ela faz a voz, ela faz o movimento do rosto. E tudo é a inteligência artificial que faz. Isso aqui é super legal para, por exemplo, vídeos tutoriais, que você muitas vezes não quer aparecer. Então, e aí não é só ela, tá? Tem N que eles chamam de avatares, com todas as línguas possíveis, desde inglês a português e tudo. E tem vários avatares também que podem ser usados. Então,
Você consegue pegar, por exemplo, se o seu público for mais pro masculino, você consegue selecionar um homem. Você tem vários tipos, gêneros, etnias. É bastante diversidade nisso aí. E é bem legal. E aí você consegue deixar um vídeo mega bonitinho aqui também. Eu fiz um canal do YouTube porque eu queria testar essas ferramentas de inteligência artificial. Tem, sei lá, 19 seguidores, tá? Não era a minha intenção ter seguidores, eu só queria ter um lugar para postar as coisas que eu estava fazendo para eu poder testar, né? E aí dá para ver esses vídeos lá que eu estava testando essas ferramentas. Esse aqui é um bem legal também, que você consegue pegar, por exemplo, vídeos no YouTube e jogar nessa ferramenta, também é gratuita, tá? Jogar nessa ferramenta e ela... você pega o vídeo do YouTube, que muitas vezes é assim, né? Ela já joga para o estilo de stories, por exemplo, de retrato, e corta nos momentos mais importantes. Então, se você tem um vídeo de 12 minutos, por exemplo, ele cria vídeos mais curtos nos momentos mais importantes do YouTube para você poder replicar esse assunto aí nas suas redes sociais, ou, de repente, por exemplo... pode falar. Pode parecer uma pergunta um pouquinho fora do que você está falando, mas é um questionamento que me surgiu aqui também, junto com ela. É sobre a inteligência artificial. Ela, na sua percepção, vai estar ajudando no crescimento de empregos ou vai estar abaixando? Eu acho que vai estar mudando o tipo de emprego. A gente vai estar indo por um tipo de emprego que precisa mais estratégico e menos operacional, tá? A inteligência artificial ela é muito boa em fazer trabalhos repetitivos, em trabalhos que existam padrões, porque isso que a inteligência artificial faz ela reconhece um padrão e repete esse padrão várias vezes. Isso faz com que a gente precise, de fato, pensar mais. Então, o que eu tenho falado muito para a minha equipe, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, é assim, talvez você não precise focar tanto em escrever um post de blog. O que você precisa pensar mais qual é um assunto interessante que vai captar a audiência? Qual é um assunto que a audiência quer ouvir? E aí, beleza, a partir desse assunto, você pode usar a inteligência artificial para começar um rascunho daquele texto e aí você volta nele só para corrigir. É como se a inteligência artificial trabalhasse para você, mas que você fosse o gestor da inteligência artificial. E como é um gestor? Um gestor é o cara que dá ali o contexto, que dá a direção do que precisa ser feito, né? E tem alguém ali fazendo. E aí, mas eu acho que até chegar nesse ponto... Qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo, eu acho que até a gente chegar nesse ponto, ainda vai ter muito humano fazendo trabalho repetitivo através da inteligência artificial e fazendo trabalho de uma forma mais fácil e rápida. Sem, às vezes, as pessoas saberem que está usando a inteligência artificial. Então, por exemplo, eu tive que fazer uma nuvem de nomes lá. A gente queria criar um novo produto. E aí me deram uma tarefa de começar uma nuvem de nomes para a gente conseguir chegar no nome final. Aí, o que eu fiz? Eu entrei no ChatGPT, dei o contexto para ele. Cara, eu estou querendo um nome para um projeto assim, assim, assado, lá. O nome precisa refletir grandiosidade, aquilo, outro. Aí ele me deu várias sugestões, eu fui discutindo ali com ele. No final, ele me deu 12 coisas. Cara, eu fiz isso, sei lá, esse papo com o ChatGPT em meia hora. Eu tinha essa tarefa que eu tinha um prazo para cumprir em 1 semana. E eu fiz em meia hora. E aí eu mandei. Cara, beleza, me livrei. O que eu vou fazer com o meu tempo aí? Pô, eu posso fazer outra tarefa, eu posso querer ser mais proativa na empresa, ou eu posso, cara, querer ir ver vídeo no YouTube e Netflix, porque eu já entreguei o que eu precisava, sacou? Então, eu acho que a gente ainda está nessa fase aqui de transição até chegar a um ponto em que vai estar todo mundo usando e aí você vai precisar ser estratégico. Acho que a gente tem fases de adoção da tecnologia. Então, nessa parte que você falou que as pessoas vão ter que estar sendo mais estratégicas, existem pessoas que não conseguem ter tanta criatividade para poder formar uma estratégia que seja eficaz para a empresa, até mesmo para bem pessoal. E essas pessoas vão estar automaticamente excluídas?
Não, mas você vai ter que sim mudar o seu formato de estudo. Eu acho que essa questão de você não ter hoje uma visão estratégica é uma questão que talvez você não tenha tido tempo ou oportunidade de trabalhar esse seu lado. E aí você pode, por exemplo, nesse tempo em que você entregou as coisas que você precisava entregar mais rápido, como que eu posso ter uma visão mais estratégica? Como que eu posso me desenvolver? Tem muito recurso, por exemplo, gratuito no YouTube, que você consegue ir atrás desse tipo de conhecimento para se desenvolver. Porque qual é a sacada, Eduardo? Quanto mais você fica estratégico e faz menos trabalho operacional, a tua qualidade de vida muda porque o seu salário muda. E eu acho que é aí também que a gente vai chegando. Elevando o nível da qualidade do trabalho, entendeu? Entendi, compreendi. Muito obrigado pela atenção. De nada, imagina. Podemos? Mais alguém? Alguém tem uma pergunta, galera? Show, podemos seguir? Podemos seguir aí, pessoal? Show. Aí, esse que eu estava falando é isso. Esse aqui são conteúdos do YouTube que você consegue subir aí para postar no Instagram, para postar de diversos formatos. E aí o legal também é que ele coloca legenda, tá? Então também é bem bacana. Espera aí. Deixa eu fazer um... Aquele ali, que vocês já viram mexendo, eu fiz para o Laços da Sofia. Lembra aquele Instagram que eu falei para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente consegue escolher vozes de inteligência artificial? O que eu fiz naquele vídeo? Eu peguei assim, quando o TikTok tinha feito uma mudança nos termos de uso para crianças e adolescentes, falei, olha, esse pode ser um assunto interessante que os seguidores lá do Laço da Sofia podem querer ver. O que eu fiz? Eu entrei naquela ferramenta Flick, que eu vou mostrar para vocês, joguei o post do blog com as informações, aí ele me colocou todo o texto já em português, porque estava em inglês o negócio, jogou todo o texto em português, e eu escolhi uma voz de criança para passar essa informação, como se fosse a Sofia mesmo falando. A Sofia tem 6 anos, então é uma voz mais de criança. E o que é legal, a partir desse blog, ele já me deu um vídeo. Então, vamos ver o vídeo. Vim aqui dar uma novidade sobre o TikTok que vai impactar a nossa vida e dos nossos pais. O TikTok anunciou um novo padrão nas configurações do controle do tempo de tela para as contas de crianças e adolescentes. Para os menores de 13 anos, o limite de uso do TikTok é somente 30 minutos. Nesse caso, chegando ao tempo máximo de tela, um pai ou responsável é quem coloca a senha para liberar o uso. Além disso, o app também lançou outros recursos voltados para dar mais dados e mais autonomia aos pais na hora de acompanhar a atividade dos filhos, como os filtros de conteúdo. Acho que isso vai fazer a gente brincar mais na vida real do que na digital, né? Gostaram da novidade? Dá um like no vídeo e deixa sua opinião nos comentários. Esse vídeo aqui eu fiz, vou repetir para vocês entenderem o poder disso. Eu fiz pegando o link de um blog, joguei, não criei nada desse vídeo, não criei voz, não criei a legenda e saiu esse vídeo aqui. Então, é aquilo que eu estou falando, é uma forma que vocês têm de ou popularem as redes sociais de vocês ou até oferecerem esse serviço, uma vez que vocês estão usando isso aqui é uma ferramenta gratuita. De vocês poderem, por exemplo, uma vez que vocês estão usando bem, que vocês estão vendo, de repente, que vocês estão conseguindo ali engajamento, por que não oferecer para uma outra pessoa que, de repente, tem uma empresa e quer fazer a gestão das redes sociais? Porque hoje pouca gente está usando, de fato, a inteligência artificial. Vocês tendo acesso a isso vira um serviço. Eu tenho certeza que tem gente que sabe e que está usando a inteligência artificial como se a pessoa fosse o super especialista. O ponto aqui... e até uma questão que, dentro ali do que o Eduardo falou, é que talvez a grande sacada
Com a inteligência artificial, você pode virar especialista em coisas que você nem sonharia ser especialista. Eu nunca sonharia em fazer um vídeo desse aqui, que eu acho que ficou bem legal para ter demorado 15 segundos para ser feito. E eu nunca conseguiria fazer nem, talvez, em uma semana fazer um negócio desse, sabe? Pode falar. Você consegue especificar se é YouTube, Instagram, post. Você pode especificar tudo. Conteúdo também, consegue. Esse aí eu tentei fazer a forma mais fácil possível, mas o que você consegue fazer nele você pode criar como se fossem slides, assim, tipo cenas, e aí você só escreve. É que meu computador aqui eu não consigo mostrar, mas senão daria. Você escreve as cenas no texto, e aí você pode escolher as vozes. Você tem voz de criança, em português, mulher, homem, tem vários tipos de vozes de mulher. Aí você... É óbvio que ainda a gente está num nível que é um pouco robotizado. Dá para perceber que não é tão maneiro assim. Mas, ao longo do tempo, esse negócio vai melhorando. E se for só para conseguir lançar, essa é a melhor forma de lançar, né? Porque aí já vem com a legenda. Não sei se você reparou. A legenda tem a identidade visual ali do lado da Sofia, que é verdinho com rosinha. Você consegue já passar um negócio, entendeu? Esse aqui é o link para o Flick, tá, gente? Quem quiser acessar aí, pode apontar a câmera do celular. O TikTok anunciou um novo... Alguém está fazendo, não, né? E aí, só para fechar, querendo de novo falar para vocês da questão de... Essa que era a principal que eu queria falar para vocês. 19% não possuem time, 19% das empresas não possuem time com habilidades para usar novas ferramentas de IA. As empresas acham que o time delas não tem habilidades para usar as ferramentas de inteligência artificial. Por que isso acontece? Porque todo mundo eu estou generalizando, né? Mas a maioria das pessoas acham que a inteligência artificial é algo que eu vou botar uma roupa de astronauta e vou, para a guerra e é super... não é. Isso que eu mostrei para vocês aqui foi algo que eu fiz e parei para fazer, fiz um negócio... Vocês entrarem no Flick e começarem a mexer, vocês vão, em um segundo, entender como rola. A questão toda é que, como ainda é um assunto que só está em rede social, que todo mundo fica fazendo ainda meme e tal, ninguém parou para estudar, parece que é algo muito mais complexo do que é. Por isso que eu estou batendo tanto na tecla, e talvez até sendo um pouco repetitiva, de que, se vocês conseguem testar algumas dessas, ver funcionando, vocês já vão se destacar muito mais rápido no mercado por estarem usando. Sabe? De repente, levar, por exemplo, numa entrevista, olha, isso aqui eu fiz usando inteligência artificial. Isso aqui, talvez todo mundo que esteja ainda na empresa que vocês estão, por exemplo, entrando na empresa que vocês estão, não faça esse uso. E aí vão olhar para vocês de outra forma. E não dá trabalho, é gratuito, precisando de internet, claro, mas é gratuito a ferramenta. Todas elas têm as versões pagas, né? Tem coisas que, por exemplo, ontem eu estava testando clonarem a minha voz. A inteligência artificial pegar a minha voz para, quando eu subisse um vídeo desse, puderem usar minha voz. E aí eu tive que pagar para testar. Mas, assim, não recomendo, não ficou legal, porque o meu sotaque é muito carioca, como vocês podem ver. E aí o meu sotaque ficou bem paulista e claramente não ficou eu. A voz ficou muito parecida, mas ficou um sotaque bem mais paulista do que carioca, então não vou passar no fake news ali. E aí isso aqui é o ponto mais importante que eu queria fechar aqui com vocês. A prática sem a teoria é falha, mas a teoria sem a prática é morta. Então, vocês tiveram uma super oportunidade aqui de conhecer um monte de ferramenta legal, um monte de coisa que, de fato, só vai funcionar se vocês derem a cara a tapa e irem testar, sabe? É muito simples de vocês pegarem e começarem a testar. Vocês são pessoas que
não tem tanta barreira de tecnologia. Por exemplo, no caso como a minha mãe, sai e testa, sem medo, sabe? Usa, vê o que vocês acham. Eu tenho certeza que a mente criativa de vocês vai criar conteúdos muito mais maneiros do que o que eu criei aqui, porque eu sou uma cabeça de exatas, fechadona, que está acostumada só com números, a minha história há 15 anos inteira, e vocês não, vocês têm um potencial criativo enorme. A internet faz isso, né? Quanta gente aí não está ganhando super grana fazendo conteúdo, mostrando o que é bom no que através das redes sociais. Tem tanta coisa legal para usar e para mostrar para o mundo o que vocês podem fazer. Então, pessoal, era isso. Obrigada. Aqui está de novo o meu contato lá no Instagram, se vocês quiserem seguir, falar lá, tirar dúvida. Quando vocês usarem as plataformas, quiserem trocar uma ideia, tirar dúvida, perguntar, fiquem à vontade, me conhecer um pouquinho melhor também. Fiquem à vontade, mandem mensagens, vou adorar ver vocês por lá e responder e a gente continuar em contato. E é isso, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Foi ótimo conhecer vocês, viu? Obrigada.